Bem-vindos à nossa análise sobre a Auren Energia. Hoje vamos olhar com calma os números do primeiro trimestre de 2025, com base nos resultados que a empresa soltou agora em maio. Isso aí. A ideia aqui é tirar o principal, sabe? O que foi bom, onde é que pegou mais e o que isso sinaliza para os próximos meses. Queremos sentir o pulso da companhia agora. Exato. E este trimestre é bem interessante, né? Porque foi o primeiro completo com a operação já combinada, depois da integração recente. Então, temos bastante informação nova sobre finanças, operação e a estratégia deles. Ótimo. Então, começando pelos pontos positivos, o que mais te chamou a atenção nesses resultados? Olha, sem dúvida nenhuma foi o EBITDA ajustado, que é basicamente o lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização, com alguns ajustes, né? Certo. Ele atingiu um recorde de 1,2 bilhão de reais. É um crescimento bem forte, 66% acima do mesmo período de 2024, se a gente considera a base pro forma. Uau! 66%? E esse número forte veio tanto da parte de geração, com 1,1 bilhão, quanto da comercialização, que contribuiu com 165 milhões. 1,2 bilhão é realmente expressivo. E aquela integração que você mencionou, já está dando para ver os benefícios. As sinergias que eles prometeram. Sim, e até que rápido, viu? Já deu para ver uma economia de 56 milhões de reais em PMSO, que são aquelas despesas com pessoal, material, serviços, outros, só nesse trimestre. Nossa, 56 milhões já de cara? Pois é, isso está bem na linha da meta anual deles, que é de 250 milhões. Mostra que a combinação das operações está sim gerando eficiência. Entendi. E essa eficiência deve ajudar na parte financeira como um todo, imagino. Como é que ficou a questão da dívida? Houve um movimento ali? Exatamente. Eles mostraram um foco bem claro em otimizar a estrutura de capital. A empresa começou o processo de desalavancagem. Reduziram a relação dívida líquida sobre o EBITDA ajustado, que é aquele indicador que mede o endividamento, né, em relação à geração de caixa, de 5,7 vezes no fim de 2024 para 5,0 vezes agora em março de 2025. Ah, uma redução relevante. Sim, eles fizeram captações novas e usaram uma parte para já amortizar o financiamento que fizeram para a aquisição. Faz todo sentido, fortalecer o balanço é chave, né? E na operação mesmo, a geração de energia, ela acompanhou esse bom momento financeiro? Acompanhou sim. O portfólio diversificado deles mostrou força. A geração total cresceu 31%, chegou a 3,8 gigawatts médios. Uhum. E aqui tem um ponto interessante. Eles conseguiram ganhos bem legais com a diferença de preço entre os submercados, foram 60 milhões. Explorando essa diferença geográfica. Exato. E também com a modulação horária, que é tipo otimizar a venda de energia aproveitando a variação de preço durante o dia, que trouxe mais 18 milhões. Entendi. A combinação das fontes que eles têm, né, hídrica, eólica, solar, e a localização dos ativos ajudaram nisso. Interessante essa habilidade de extrair valor dessas nuances do mercado. Mas, claro, imagino que nem tudo foi perfeito. Quais foram os principais desafios ou pontos de atenção? O cenário de mercado teve seus percalços. A energia natural afluente, a ENA, que mede quanta água chega nas hidrelétricas, ficou 16% abaixo da média histórica no trimestre. Abaixo da média. Sim, e março especificamente foi o pior da história para o mês. Apesar disso, é importante dizer que os reservatórios fecharam o período úmido num nível bom, tá? 69,5%. Ok, menos mal então. Outro fator foi a volatilidade do PLD, o preço de liquidação das diferenças, que é o preço spot da energia. Ele variou bem mais que em 2024, sabe? Principalmente em março. E teve um descolamento grande de preços entre os submercados. Navegar isso exige uma gestão bem ativa. Entendo. E quanto aos ativos físicos mesmo, principalmente os parques eólicos que vieram da integração? Como é que está a performance deles? Então, a recuperação da disponibilidade desses ativos ainda está acontecendo. Atingiram uma média de 90% no trimestre. 90%? Mas a meta deles é chegar a 95% até o fim de 2025. Alguns parques específicos, tipo Tucano e Cajuína, melhoraram bastante, mas ainda não estão no nível ideal, sabe? Certo.
Trabalho em progresso. Exato. E, além disso, teve um impacto de curtailment, que é quando precisam reduzir a geração por restrição da rede elétrica. Foi de 8,3% na fonte eólica. Entendível. Então, tá, olhando para frente, quais são as prioridades? O que a gente pode esperar da Auren nos próximos trimestres? Olha, as prioridades parecem bem claras. Primeiro, concluir a integração das operações agora na segunda metade de 2025. Uhum. E segundo, continuar firme no processo de desalavancagem financeira, reduzir mais a dívida. Manter o foco nisso. Isso. E a captura contínua daquelas sinergias, né? Buscar aqueles 250 milhões reais anuais em PMSO vai ser fundamental para consolidar os ganhos de eficiência. Claro. E no lado comercial, a gestão do portfólio continua sendo super importante. Eles fizeram ajustes na posição de venda de energia para os próximos anos, tentando travar preços que eles consideram bons. Por exemplo, R$ 163 por megawatt-hora, em média, para contratos entre 2027 e 2029. Parece, então, que o foco agora é bem esse, consolidar essa nova estrutura maior, colher os frutos dessa união e fortalecer ainda mais a posição financeira. É isso, né? Perfeito. Bom, resumindo então, a gente viu um trimestre com resultados financeiros recorde, muito na esteira da combinação das operações, teve progresso claro na captura de sinergias e o início da redução da dívida. O portfólio diversificado parece ter ajudado a empresa a lidar com o mercado de energia mais volátil, embora a recuperação total da disponibilidade eólica ainda seja um trabalho em andamento. Exato. E fica talvez um ponto final para a gente pensar, né? Num sistema elétrico tão complexo e interligado como o nosso, o brasileiro, essa habilidade de gerar valor explorando as diferenças de preço regionais. Sim. E a complementariedade entre as fontes hídricas, eólica e solar, isso tende a ser um diferencial competitivo cada vez mais estratégico, sabe? Excelente ponto para fechar a nossa conversa. Agradecemos a atenção nesta análise dos resultados da Auren e para continuar recebendo conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.